Queridos, como estão vocês? Excelentes, melhorando e a Cristo esperando? Como estão vocês? Excelentes, melhorando e a Cristo esperando. É uma excelente maneira para saludar uma pessoa quando te pergunta, como estás? E tu responde, ¿qué? Excelente, melhorando e a Cristo esperando. Já pregas o evangelho com um saludo, que lindo. Vamos provar mais uma vez? Como estão vocês? Excelente. Com ânimo ou sem ânimo? Com ânimo, muito ou pouco? Muito. Agora, por que estamos excelentes? A pessoa que está em Cristo está excelente. Ou não? Está mais ou menos? Excelente, por favor. Melhorando porque cada dia somos transformados por el poder del Espíritu Santo em nossas vidas. Amém? Isso é muito importante. E terceiro, a Cristo esperando. ¿A quem tu está esperando? Qual é o anhelo mais grande de tu vida? Mira, hoje o anhelo mais grande de minha vida é ver Jesus regressar o mais pronto possível. Talvez alguns anos atrás não seria isto, mas hoje sim é. Eu creio que tu anhelo também. Ok? Então, excelente, melhorando e a Cristo esperando. Me gostaria de orar mais uma vez com vocês. Pode ser? Vamos orar. Senhor Deus, muitas graças por estar aqui esta tarde. Te pedimos que lo que seja hablado aqui seja unicamente para tu honra e tu glória. E seguramente, como é para tu honra e tu glória, será para benefício de todos. Graças por la oportunidade de estarmos reunidos para conhecer tu voluntade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quando era niño, em Brasil, eu estava estudando em la escola Oscar Cordeiro. E tu sabes como nossos pueblos, las principales plazas tienen uma igreja católica. E ao lado tinha a escola Oscar Cordeiro, que os diretores eram católicos. E nos poniam a rezar Ave Maria, rezar el Padre Nuestro. E ao lado tinha a igreja central, ou catedral, da igreja católica. E uma vez ou outra eu ia para esta igreja e uma vez estava falando, creio que era el padre, algo assim, e em uma conversa sobre sexualidade. Eu era chiquito, já tinha uns 9, 10 anos, já queria saber sobre o tema. E quero dizer a vocês que nossos niños hoje sabem mais sobre sexo do que muitos adultos. Eu estive em Venezuela dando classes como capellán e resulta ser que em uma classe de sexologia, um niño de 8 anos já sabia todas as maneiras de prevenções sexuais e de anticoncepcionais e todo. 8 anos. Quedei louco. Eu dije, eu quando era niño era muito bobito. Os niños de hoje são muito mais, não, avançados. Pero lhe perguntei, e ele me disse algo que me quedou hasta o dia de hoje em minha mente. Mira, Adão e Eva tiveram que pecar, porque se Adão e Eva não pecaram, tu e eu não existiríamos. E isso me quedou na mente. E fui falar então com o diácono da igreja adventista. Ele me disse, não era assim, me explicou todito, tá chévere. Aí quedei tranquilo. Pero muitas pessoas têm o sexo como algo del diablo, algo mal, pecaminoso. Isto é um tabu feo, porque não podemos falar de sexo sem falar de Deus. ¿Sí? Porque quem criou o sexo? Quem dijo al hombre e a la mujer, cresced e multiplicad. E esta afirmação, ou este imperativo, foi dado antes ou depois del pecado? Antes. Então, o sexo, apesar que tem sua intimidade, seu contexto, e tem a maneira apropriada de ser hablado sobre esse tema, pero é algo que está intrinsecamente ligado ao Criador, Deus. Isso é maravilhoso.
observe. ¿Quién aquí nació, cómo se dice, chocadeira? ¿Cómo se dice eso? ¿Ah? ¿Quién nació aquí en una incubadora? Colocó allá los óvulos, calentó entonces, dejó un tiempecito, 9 meses, luego fue allá, aquí está usted. O como dice nuestras historias de niños, ¿quién vino en una cigüeña? ¿Ah? ¿Alguien vino así? No. Y quiero decirle que cuando, la mayoría de los casos, cuando papá y mamá tuvieron relaciones sexuales, fue muy prazeroso. Tú fue hecho con mucho placer. Y si no diera placer, mucha poca gente tuviera nacido. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios hace, hace bien y hace para nuestro placer, pero tiene limitaciones y delimitaciones. Tiene una manera correcta de hacer. Existe incluso en la Biblia cómo se debe hacer las preliminares. En la Biblia habla sobre eso. ¡Wow! Yo no sabía de eso. ¿Sí? Porque no es de asustarse. ¿Quién creó el sexo? ¿Están de acuerdo conmigo? Levante la mano. ¿Quién cree que creó el sexo fue el otro, no Dios? Levante la mano. No levante la mano para no pasar pena. Pero no fue Dios que creó el sexo. Entonces Dios mismo dice, olha, tú tienes que hacer de tal manera. Y tú puedes ver eso en Cantares. Cómo son las preliminares dentro del matrimonio, cómo debe tocar, cómo debe hacer la comunicación, etc. Espectacular Dios. Dime, ¿cuál es la diferencia entre libre-albedrío y libertad? Si hay diferencia, tal vez no sé. Quiero descubrir con ustedes, ayúdenme, jóvenes. Ajá. Dime, dona. Ah, está allí já, está em português. Estou vendo que estão buscando. Tem o Google. Ustedes sabem que não é o Google, é la Google. Porque solamente uma mulher para abarcar tanta informação. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo comigo? Entonces no es el Google, es la Google. La señora Google, ¿está bien? Puede agarrar a la señora Google, buscar allá la información y ver allá si tienen la definición de libre albedrío y libertad. ¿Y allí? ¿Consiguieron? ¿Alguien consiguió? Ajá. Ok, vamos a ayudar. Sí. Mira, el libre albedrío, exacto, es la posibilidad de elegir entre el bien o el mal, entre una cosa o otra. Tú puedes elegir. Podemos elegir amar a Dios o no hacerlo. Entre escoger un camino o elegir el otro camino. ¿De acuerdo conmigo? Eso es libre albedrío. Ahora, libertad no es hacer lo que me da la gana. No es. Porque solamente existe libertad en el contexto del orden. O sea, ejemplo, yo vine y tiene muchos semáforos, aquí es un enredo, ¿no? Tú tienes que ir por aquí, por allí, doblar por acá, y tú tienes luces rojitas y tienes tiempo para pasar. Si tú llegas a pasar un semáforo rojo, puede pasar tal vez 2 cosas, 3 cosas puede pasar. La policía no está, no viene ningún carro, tú pasas y listo, no pasó nada. Pero tú puedes agarrar y pasar el señal rojo y viene la policía y te coloca ¿cómo se llama aquí ustedes? Un ticket. ¿Cuántos son los dólares de ticket? ¿Cuánto? ¿Quién ya sabe porque ya pasó por eso? ¿Quién sabe? Ok, entonces, y esa es una posibilidad, llevar una multa, un ticket. Ok. La otra posibilidad, como los carros aquí son muy potentes, cuando tú no percibes, de lejos ya viene, você vai passando assim, e vem te choca por detrás e pronto. Uau. Pregunto, yo, Abraão, soy libre para pasar el señal rojo? ¿Soy libre? No soy libre. Una vez que haga esto, yo estoy infringiendo aquí la ley, el orden. E isso vai trazer uma série de problemas ao contexto aonde está sendo aplicado este desordem. Então, eu não sou livre para hacer el mal.
Quando eu hago o mal, é porque eu utilicei mal, perdão pela redundância, o livre-arbítrio, portanto, eu passo a ser escravo. Quando eu utilizo bem o livre-arbítrio, eu sou livre e posso seguir sendo livre. ¿Soy claro, queridos? O sea, lo contrario de libertad es libertinaje, es la deturpación de la libertad. Dios nos dio libertad. Dios dio libertad a nosotros para que comiéramos, no sentido de Adán y Eva, cualquier cosa que había en el jardín. Podíamos hacer cualquier cosa, solamente no podíamos hacer ¿qué? Una cosa. No éramos libres para eso. Si pudiéramos decidir comer, estaba allí. Como eu posso ultrapassar qualquer sinal rojo, pero tendría consequências. E o homem, quando hizo isso, passou a ser que escravo e perdeu sua liberdade. Então temos que ter claro os términos. Eu quedei uma vez, como se diz em Brasil, cabeção, pensativo, quando um amigo evangélico disse que Deus nos hizo livres para hacer o que nos dá a bendita voluntad. E não é assim. Somos solamente livres para hacer ¿qué? Lo bien, lo correcto. Quando dejo de hacer lo correcto, já dejo de tener libertad e passo ahorita a ser esclavo. E aí, tu quieres ser libre ou quieres ser escravo? É óbvio a resposta, nadie quiere ser escravo. Todos queremos ser livres. Então, repito aqui. El livre-arbítrio, o livre-arbítrio, é a possibilidade de elegir entre o bem e o mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Assim, a liberdade, o livre-arbítrio está mais relacionado com a vontade. Por outro lado, uma distinção entre os dois é que a vontade é como diz, acto ou ação, enquanto que el livre-arbítrio é uma faculdade. Ok. Eu tenho, e vou falar em um rato sobre isso, deixei solamente o tema de arriba. Quando começar a ter relações sexuais? Qual é o melhor momento para começar a ter relações sexuais? Quando é que meu corpo está listo para ter relações sexuais? Então, o projeto quer trabalhar com isto. Já existe muito escrito sobre isto. Eu contratei recentemente uma bióloga e também tenho minha esposa que é médica que vai me ajudar em livro. Então, queremos que este livro seja muito mais para as pessoas de afuera, porque vocês já sabem de todo, do que para dentro, não? Porque existe muita filosofia. Incluso o que estou falando aqui é filosofia. Queremos rellenar de informações científicas, onde a pessoa, ao deparar-se com isto, entenda que existe algo mais objetivo que subjetivo e que pode elegir. E depois o problema é dela. Ok? Então, quando activar a minha sexualidade? Quero perguntar a vocês, respondam-me, ajudem-me. Não hablen todo ao mesmo tempo que me confunde. Ok. Quando activar? Pergunta a vocês. Essa é uma pergunta, não vamos entrar nesse tema ahorita, superficial, vou fazê-lo. Tem outros temas que me pediram para cumprir requisito para guias maiores, que também vamos tocar. Hemos hecho um trabalho, creio que chévere. Quando activar minha sexualidade? Tu crees? Eu estuve trabalhando em umas tribos indígenas, em Venezuela. Fronteira com Brasil e fronteira com Colômbia. Quando a niña tem menstruação, já, segundo a cultura, já está lista para casar-se. Será que isso estaria bem? Será que a esta niña casar-se por questões culturais, ela estaria preparada para o embaraço? Estaria madura por completo, psicologicamente e fisicamente? Isto vamos ver mais adelante vamos ver um pouco sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre sexualidade, porque hoje em dia a sexualidade entre 14 e 24 anos é muito acentuada.
estão praticando nossos adolescentes. Incluso em Venezuela, conheci a uma niña com 12 anos, já com 2 niños. A principal causa de embarazos precoces é a falta de educação. E isso sucede principalmente nos países em desenvolvimento, onde eles não têm suficiente informação e educação, fazendo com que exista infinidades de consequências. Exemplo, falava eu com minha esposa, e vamos ver um rato sobre isso, sobre embaraço, sobre a idade. Quando uma niña, principalmente as niñas, elas têm relações sexuais e embarazam, elas colocam sua vida em risco automaticamente. E normalmente não têm partos naturais. Tem que ser cesárea, porque não abre o colo uterino e tem que hacerlo. Ok, vamos então aqui, a pornografia. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais ao frente, pero a pornografia ha sido um mal terrível. Solamente em nossos tempos que temos internet, que temos o celular e podemos clicar dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer parte e ver pornografia. Em qualquer lugar temos acesso hoje. E é depois das drogas, creio eu, que mais genera recursos no mundo. Bilhões de dólares, a pornografia. E é interessante que, quem aqui, deixa eu me ver se vocês são de minha época, já viu She-Ra, He-Man? Quem era a prima de He-Man? Quem era? She-Ra, não é isso? She-Ra, isso. Já estamos ubicando-nos. E você vê as roupas desse momento, isso é os 80, e a roupa como utilizava, a sensualidade que já se tinha, e tudo isso, preparando também, de alguma maneira, a uma geração para estar cada vez mais receptiva a la sensualidade. Uma pessoa que viu pornografia quando tinha 5 anos de idade e agora tem 80, ela vai recordar tal como lo viu quando tinha 5 anos. A pornografia ela é muito forte. E você que viu pornografia, assim como eu, quando tinha 5 anos, vai recordar ahorita tal como está, tal como lo vimos quando tínhamos 5 anos. E Satanás sabe isso. Ele sabe o poder da imagem, incluso da sexualidade distorcida, distorsionada, graças, que te aprisiona e te mantém refém. É por isso também que hoje em dia existem muitos matrimônios que estão ali a um hilo solamente. ¿Por quê? Um de los dois tuvo acesso à pornografia e agora, depois que entrou no matrimônio, perdeu aquela sensação de conquista, que também produz adrenalina, excita a pessoa, não somente em sentido sexual. E agora, então, como se depara com o cotidiano, percebe que já não tem as mesmas sensações que ele poderia ou imaginava ter quando ele tinha acesso à pornografia. E aí, então, na ilusão, diz: não, eu tenho que buscar outra porque não estou sentindo a mesma coisa com minha esposa. E chega, então, na outra e diz: não, essa tampouco serve, vou buscar outra para ver. E então entramos em la prostituição e nos dañamos. Porque buscamos e buscamos e buscamos e nunca encontramos. E isso tem que ver também com que fomos alimentados allá atrás. Conversei com uma pessoa há um mês atrás. Ele me disse o seguinte: ele tinha como 56 anos de idade. Me disse: Abraão, quando era niño, a empleada da casa abusava de mim. Pero quero dizer-te algo. Me gostava que me abusara. Porque parecia que esta era a única maneira para olvidar-me de los problemas que eu vivia em casa. E, de hecho, muitas pessoas se refugiam
en el sexo, en las drogas, para huir de los problemas. Eu tenho um primo, na verdade 2 primos que são dependentes químicos, drogaditos. Né? E ele começou com a marihuana, cigarro, marihuana, vai para a cocaína. Cocaína tem um efeito, tarda um pouquinho mais de dar efeito e demora um pouquinho, alguns segundos adicionais do que o crack. Já o crack, o efeito é rápido e também se vai rápido o efeito. E é por isso que a pessoa queda mais viciada no crack do que na cocaína, porque ela vai rápido, ele necessita ter mais doses, e aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí então, como se diz em Venezuela, se queima o coco, se consome, porque o crack tem esse efeito tão rápido, mas também vai rápido também. Chega rápido, vai rápido. Então, o sexo libertinoso, ele chega rápido, pero também vai rápido. Me sigue, queridos? Se não está de acordo comigo, não tenho problema. Você pode falar e dizer, pastor, tenho aqui, não estou de acordo contigo, e eu vou escutar-te também e aprender contigo também, vamos crescer juntos, está bem? Ok. Em esse contexto, queridos, a pornografia é terrível. Solamente Deus e uma disciplina bem acentuada para liberar-nos da pornografia. Solamente. Não há outra maneira. Sair do contexto, queimar a revista, bloquear os websites que têm os vírus tremendos que dão os celulares e computadores, etc. E tudo isso. Tem que fazer isso. Senão, você vai continuar, vai chegar a 90, 100, 200 anos e não vai poder vencer a pornografia. Ok. Ok. Esse livro vai falar sobre isso, não vou falar sobre isso ahorita. Sexo vegetariano. Compre o livro ano que vem e vai saber o que significa sexo vegetariano. Sexo vegetariano não é algo interessante, pero para ser hecho, pero ustedes vão logo aprender ano que vem, em maio do ano que vem. Para cá, ok. O livro também vai tratar sobre sexo virtual. O sexo virtual ha traído muitos problemas matrimoniais. Depois das redes sociais, Message, WhatsApp, onde tem as videollamadas. Então, é muito comum que você chega e pida, mira, tu está muito bella, chica, mostra-me um pouquinho mais abaixo, aí vão trocando, aí vão mostrando, e então vem outras coisas, como masturbação, que também é um problema grave. Isso também entra na pornografia, não? Porque são vídeos, videollamadas, etc. Pero que danha completamente ao indivíduo. Eu estive classe de família em Andrews com o pastor Valenzuela e nós observamos o seguinte. Se perguntou, déjame ver a pergunta em espanhol. ¿Cuántas veces tiene que tener relaciones sexuales una pareja en el mes para que se pueda decir que es una pareja saludable? Aí então alguém dijo, não, tem que fazer 30 vezes. Deve ser um chamito, não? Que nós os viejos já não hacemos essas coisas, não? E logo então, dale tantas vezes, aí chegou 7 vezes. O certo é que o ideal seria entre 5 a 8 vezes em el mês. 4 a 8 vezes em el mês. Não se preocupe, podem fazer mais, mas esse é o ideal. Quem está casado, claro, não? Esse é o ideal. ¿Por quê? Porque como o sexo se deveria, a maior proteção para o indivíduo,
proteger-se de las enfermedades, dos problemas também psicológicos, etc., é realizar sexo em contexto do matrimônio. Estão de acordo comigo? Ter uma relação monogâmica com uma pessoa. Aí tu vai diminuir o porcentagem de ter enfermedades, problemas, de maneira incrível. Contudo, quando nós temos relações sexuais, minha esposa me disse isso, que sexo é todo. Quando é que empieza a relação sexual, segundo hablando com minha esposa de maneira subjetiva? Lá em el noviazgo, quando eu respeito a minha esposa, quando eu espero o tempo correto para poder então me unir a ela em uma sola carne, então o respeito, o esperar, o querer hacerle bem, já era um ponto espetacular para quando entrar em matrimônio, a sexualidade ser vivida em la plenitud. E quando entrar em matrimônio, cada dia ser especial, como fuera o último. Amanecer e dizer buenos dias. Quando ela dizer para ti, mira, meu amor, tu não crees que a basura está llena? Tu sabes luego que tem que botar o quê para fora? La basura. Quando ela, tu interesse que ela cresça intelectualmente, motivá-la a estudar, vocês crescerem juntos, conversarem, manter a comunicação plena, fluida, etc., vai fazer com que quando chegue o dia ou a noite, todos estejam aptos, não para ter um momento, mas para festejar a relação saudável que ambos têm. Porque nós não somos animais. Os animais, eu comprei um perro um dia desto, e o perro estava arriba de la pelota, arriba de todo, como fora uma outra perra. Nós não somos assim. Somos racionais, sim ou não? Somos racionais. Então não podemos chegar assim, loucamente. Eu estive eu di classe em um colégio, em uma escola em Brasil, e uma professora me dijo, hablávamos de sexualidade, me dijo que quando chegava de trabalho, em algumas oportunidades, e o esposo também chegava, todo sudado, e não pensava, não tomavam banho, nada disso, já iam assim ter relações sexuais, estavam casados, podiam fazer isso, pero estava assim de maneira equivocada, porque não somos animais, tem que cuidar da saúde do outro, correto? Então, não puedo entrar em um relacionamento, não deveria eu ter relações sexuais com alguém, ou com minha esposa em particular, pensando em mi placer, solamente em mim. Porque quando tu te casas, tu piensas em fazer a outra pessoa feliz. Tu disfrutas quando sabe que a outra pessoa está disfrutando. Isso não solamente é o que chamamos coito, pero também em relacionamento, porque como disse minha esposa, sexo é todo. É conversar, é falar, é dialogar, é escuchar, é colocar-se em lugar de la outra pessoa, é esperar, porque a mulher tem algo interessante. Ela tem um período que ela não deveria. Tem que estar, né? Tem a menstruação, também chamada de ciclo sexual da mulher. Ciclo sexual da mulher. Ela tem que esperar, então o homem tem que ser paciente, esperar. E eu pergunto a muitos de mis de qual é a palavra, aluno, é porque hoje eu sou juez em Brasil, me nombraram como juez. Então, aqui como aqui, eu hago matrimônios civis pelo Estado. E eu hablo essas coisas assim a eles. Eu chego, tu tienes que hablar mais, tu tienes que fazer exercício, tu tienes que fazer sexo com tu esposa, tienes que cuidar dela. Eu hablo todo assim, eles quedam assim meio cabeção, mas como eu sou o juez, eu posso falar o que quiera, não é verdade? Aqui eu não posso fazer isso, mas allá eu posso fazê-lo. Então,
Nesse contexto, eu hablo para eles isto. Se vocês estão entrando em matrimônio, entre para ser a outra pessoa feliz. E quando tu veja que tu objetivo está sendo logrado, tu vai quedar que feliz. Agora, eu pergunto a eles também. Mira, quero saber de vocês neste momento. Se tu esposa tem um problema de saúde e tem que perder um seno, tu vai deixá-la? Aí na hora todo mundo disse não. Aí eu pergunto, e se ele tiver um problema de próstata e perder todo, vai deixá-lo? Não vou deixá-lo. O sexo é parte do matrimônio, não é o principal. Porque os anos vêm e aquilo que disfrutávamos sempre a menudo se diminui a frequência e percebemos então que não é o mais importante. Pero podemos perceber ahorita, antes que chegue esses tempos, que digamos, não tenho em eles contentamento. Não é verdade? Sexo virtual. Vamos passar rapidamente. Vamos falar também. Existem alguns livros que falam sobre sexo oral, incluso livros cristianos, que falam de que o sexo oral ele pode ser praticado se os dois querem. E descobri então que existe muitas pessoas que estão com câncer de garganta em la boca por praticar tal sexo. Aí pergunto a vocês, segundo o critério do princípio, libertad e livre-arbítrio, Deus me motiva a ter relações que traem câncer a minha garganta? Sim ou não? Não. Ai, pastor, que loucura é esta, pastor? Vamos estudar outro livro para ver, porque eu creio que eu não vou comprar mais tu livro. Pero é o que diz. É por isso que contratei uma bióloga e estou com uma médica para me ajudar a embasar, ter referências sólidas, para que na hora que você tenha que tomar uma decisão, não tome porque um filósofo, teólogo dijo, mas porque a ciência lo diz. E a ciência, boa ciência, camina a par de la religião. Sim ou não? Sim. Ok? Aí é uma bactéria que vai, que passa, etc. É um tema bem largo, extenso, e talvez vocês vão ver depois no livro. Esse é um tema que todos já sabemos. O sexo anal é algo in natura, por completo, não é verdade? E que não vou dedicar tempo a isso. Solamente na último slide que tem que ver para os guias maiores e aspirantes. Ok. Já falei também um pouquinho sobre cambiando de cônjuge. É um problema. Eu estive uma vez agarrei uma cola. Chama cola? Quando agarra um carro que te dá um aventão. Aí na Venezuela é cola, né? Eu agarro cola já. Um aventão, etc. E ele me disse, pastor, conversei com ele, me deu del Junquito, não, me deu de La Victoria hasta a Colônia Tovar, la cola, me levou hasta onde estava vivendo e conversamos sobre a Bíblia, porque temos que aproveitar toda a oportunidade para predicar o Evangelho, não é verdade? Vamos entrando despacito, vamos ali falando coisas comuns e logo vamos abraçando-lhe para que conozca o que nós conhecemos. E ele me disse, pastor, tenho um problema, me gustam mulheres. E aí eu lhe disse, mas tu não sabes o peligro que tu corres em buscar uma outra pessoa que tem as mesmas coisas que tem a sua esposa? Ai, pastor, eu não aguento. Aí tu sabes que incluso com condom tu pode agarrar infinidades de enfermidades sexualmente transmissíveis. Eu não sabia. Aí expliquei que eu estudei enfermeria, né, lá em 2001 e tal, e que eu fiz um trabalho sobre isso, sobre o tamanho do vírus, do HIV e também do espermatozoide, que o HIV é mil de vezes mais pequeno que o espermatozoide, e qualquer microfissura vai entrar e vai ter problemas, e outras situações mais que não convém eu explicar aqui, agora.
em livro tu vai poder ler. Mas incluso com condom tu pode adquirir enfermedades. Aí eu falei isso para a enfermeira, que era minha jefa, era minha professora, mas é o que o governo tem para minimizar, é certo, minimiza, mas não é a solução. É um paliativo, é algo assim, ó. O que não me gusta em Brasil, que é muito promíscuo, Brasil, é que disse, utilicem condom, parece que dizer assim, utilize condom, pero siga sendo sexo. Porque a publicidade é assim que hace, não? Seja feliz, curta a vida, disfrute da juventude, haga sexo, pero usa condom. E isso ha hecho com que exista situações onde a pessoa talvez seja educada, seja informada pelo governo, pero na hora, como os animais, não pensam, na hora de que sentem o desejo, não pensam nem no condom, só pensam em satisfazer o prazer. E aí então vive como animais e tem consequências como os animais também. Sexo livre vai ser o outro capítulo que vamos ter. Está em minha outra computadora, que está aqui de minha esposa, a outra deixei em Brasil, desktop. E a ideia é agarrar todas essas informações que temos, nesses aspectos físicos e também espirituais, e apresentar ao leitor de que só puedo fazer sexo e desfrutar dele mesmo de maneira longa, duradoura, em contexto da ordem e da liberdade. Todo aquilo que me hace daño, todo aquilo que vai destruir meu corpo, todo aquilo que vai dañar minha mente, deve ser que rechazado. E esta é a invitação de Deus, que podamos ter, como você falou, uma sexualidade responsável. Porque nós somos seres pensantes. Pastor, tu vino aqui então para dizer a todos nós, para sair de aqui a hacer sexo? Não dije isso. Apesar que pode hacerlo. Incluso os que estão casados. E aqueles que são novios ou namorados ou enamorados, também podem elegir entre hacerlo ou não hacerlo, pero tendrá consequências. Algo interessante que vamos ver ahorita é sobre esse tópico aqui. Embaraço em adolescência, causas e riscos. Quando nos deparamos com o embaraço na adolescência, percebemos que é um momento onde o niño e a niña não têm a madurez psicológica para educar um outro niño, porque está em um processo de transição, de acomodação de las hormonas, não é assim? Apesar que sim, quando somos pequenos temos ereções e etc, as niñas também têm interesses, todo mundo tem, porque Deus criou o homem e a mulher e temos essa tendência sexual desde que nascemos. Pero apesar dessa tendência, a adolescência é um momento onde estamos acomodando as hormonas, os pensamentos, as decisões, e por isso se chama adolescência. Momento de transição da fase da niñez à fase de adultez, diz assim? Ser adulto. Então temos que acomodar-nos. E quando um ninho tem um outro ninho, quem acaba criando esse ninho? A abuela. Não é assim? É assim. Em Venezuela é assim, em Brasília é assim, aqui também deve ser a mesma coisa e etc. Quando um ninho pare outro ninho, quem acaba cuidando é os abuelos. Isso se tem os abuelos aún. Eu estive em Venezuela e estava em Guárico. E entrei naqueles carros antigos que também tem, que cabe bastante gente, verde, e sentei. De repente, tinha que llenar, porque era por puesto, entra um borracho do meu lado. E um borracho de 3 dias. Como ele um borracho de 3 dias?
¿Ah? Rico, ¿no? Y entonces luego sentó 3 chicas. Resumindo la historia, essas chicas, miro para ellas y pregunto, ¿a dónde ustedes trabajan? Y resumen, elas me dicen, tenemos el trabajo de María Magdalena. Y yo hice una pregunta, no sé si vale la pena decir aquí la pregunta, tal vez no voy a decirlo, tal vez en el libro diga. Digo ahorita, ¿será que digo ahorita? Posso decirlo? Todos aqui são maduros para dizer? É coisa simples, não é problema. É assim, eu perguntei, ustedes são prostitutas? E aún isso dá trabalho, porque hoje todo mundo dá de grátis? Hoje a prostituição está tão assim, que não tem que pagar, como é que vocês ainda tem trabalho para isso? Sim, tem trabalho, nós trabalhamos, vamos para fazer isso aqui agora. Aí eu lhes perguntei, porque era uma oportunidade, eu estava fazendo trabalho monográfico sobre a sexualidade responsável e era uma oportunidade com 3 prostitutas. Eu nunca tinha estado com 3 prostitutas em minha vida. E aí lhe perguntei, como foi que vocês chegaram a serem prostitutas? E aquela risita pícara, né, maliciosa, desapareceu. E elas me falaram o seguinte, mira, eu tinha meu novio, eu e meu novio tivemos relações sexuais, e eu quedei embarazada e logo me deixou. Isso suele passar, não é verdade? E me deixou. Como eu vivia em um contexto onde havia também outras meninas, muchachas que passaram por lo mismo e logo se dedicaram à prostituição, e quando começou a faltar-me, a amiga ou a vecina que era prostituta me dijo, mira, tiene esse caminho. E já meu muchacho havia nascido. Eu tinha que elegir entre morir de hambre com meu muchacho ou salir a trabalhar com o que me indicara. E então me fui. E ela falava dessa maneira, eu dou graças a Deus que o primeiro homem que me aquilou foi paciente. Mas já tem vários anos nisto. E não quero regressar, me acostumbrei. Le dije, mira, é peligroso esto, sí, tal, e conversamos. Então, el embarazo en la adolescencia es altamente peligroso. Vea otra cosa importante. Una niña que se embaraza cuando, se embaraza en ese periodo de adolescencia, ¿cuál es a possibilidade de ella deixar os estudos? É grande ou é pequena? ¿Ah? Sí. Sí. Ah, pastor, pero como é que tu vai dizer a los jóvenes, a los adolescentes, que não tenham relações sexuais, se é tão rico ter relações sexuais? Bien, todo tem seu momento. Todo tem seu momento. Cada vez que eu me coloco à exposição de uma relação sexual irresponsável com alguém que eu nem sei se vou permanecer com ele, eu deixo algo de mim. E eu cambio fluidos. Vocês sabem que quando uma pessoa tem relações sexuais com qualquer pessoa, com outra pessoa, as bactérias de la outra passam para ti, as bactérias e células de la outra passam para la outra. Eu estava em um camping. Em los campos de conquistadores não pode besar, não pode agarrar a mão, cada quem em sua carpa, de acordo? Não pode ter toque, contato físico. E aí então, tinha uma japonesa, uau, mais alta do que eu estava enamorado. Al final, nos empatamos. Terminou o camping, terminou. Não descumpri as regras do clube. E nesta época mandávamos cartas. Não tinha coisa de e-mail, WhatsApp, essas coisas. Cartas escritas à mão, correio, passar a língua em sello, colocar allí, ou colocar uma cola e mandar a carta. Chévere.
De repente, entonces, me manda, la amiga de ella me manda una respuesta. Abrao, tú eres como un machixe, vou colocar machixe entre aspas, un machixe, lleno de cuernos por todo lado. É uma frutica lleno de cuernitos assim, de espinas, assim. E ela me chamou de esto. Porque a japonesa me colocou uns pares arriba na cabeça. Quando pienses em ser novio de alguém, ore, conozca. Seja primeiro amigo especial, observe bem, pergunta aqui. Não vaya de uma assim, porque pode estrellar-te. Quando pensar em casar, ore 10 vezes mais. Porque não podemos casar para amanhã entrar em divórcio. Não podemos casar já pensando em divórcio. Porque quando tu pensas em divórcio, você já vai entrar se arriesgando. Ah, pastor, pero eu, meu marido me foi infiel, ou minha esposa me foi infiel, e me rehice minha vida. Não é? Bem, Deus permite que isso passe. Está na Bíblia. Se pode casar outra vez. Contudo, se leva as consequências, sim ou não? Sim. Psicológicas, um divórcio traz consequências psicológicas, físicas, familiares, relacionais, enfim. Pero, o que quero dizer é que quando tu penses em uma pessoa, conozca-la bem, o lo máximo possível antes de casar-se. Porque nem todo que brilha é ouro. Hasta que tu não veja a substância, não chegue de surpresa na casa, não veja como trata a mamãe, não veja como trata o papá, não veja como é honesto ou não é honesto, se trabalha ou não trabalha, se é fiel ou não é fiel. Mira, tenha cuidado. Porque eu já infelizmente, já fui testigo de vários divórcios. Já casei muita gente também. E já vi muita gente divorciar. E já mandei também homem preso. Por pegar a mulher. Há que mandar preso. Incluso eu hice um trabalho sobre homens maltratados. ¿Por que não se habla disso, psicóloga? Existe todo um plano para abraçar a mulher, proteger a mulher, cuidar da mulher. E eu também sou frágil. Eu tenho músculo, etc. Mas eu também tenho minha parte psicológica, física, enfim, emocional, etc. E não há nenhum plano. Incluso existem estudos que foram feitos em Europa e aqui nos Estados Unidos, onde diz que quando o homem ele é abusado por la mulher e ele pensar em fazer uma denúncia, ele é ridicularizado. E risa. Olha que bobo, muchacho. Olha como pega na mulher. Olha que horrível. Como é bobo. Agora, se você ver uma mulher sendo pegada por um homem, a sociedade se levanta. Não. E aí, então, tem uma reação contra aquele agressor. Eu sou do partido de que todo agressor deve ser punido, quer seja homem ou mulher. Pero, volvendo ao caso, este homem agrediu a mulher, e eu como pastor adventista, vocês sabem disso, todo pastor adventista, se sabe que alguém está sendo, tendo a vida em peligro, ameaçado, eu tenho o dever, não é o direito, o dever de denunciar imediatamente. Aí eu fui, quedou preso 7 meses, depois saiu, tentou me ameaçar de tantas coisas, pero temos que fazer o que é certo, né? Então, para que isso não suceda, para que amanhã ou depois que você esteja em meu distrito em Brasil, ou qualquer situação, ou outro pastor, tenha que intervenir em sua vida para ajudar-te a sair da muerte eminente, ore muito antes de entrar em um matrimônio. E quem já entrou, ore muito para que Deus cambie
si existe esa realidad. Y si está bien su matrimonio, continúe orando mucho para que el diablo no entre en el matrimonio y tú puedas ser siempre victoria. Amém? Ok, vou rapidito aqui, já tenho quantos segundos aún? ¿Dónde está a dona? Tenho quantos minutos? Dime para correr rápido aqui. Ok, chévere. Entonces, quero dizer a ustedes que eu não tive relações sexuais em minha adolescência. Isto porque eu tinha medo, não por falta de oportunidade, porque tinha medo de desconhecido, de vários fatores. E como tinha a igreja, e minha igreja, eu creio que quando entrei na igreja, eu fui bautizado com 12 anos, até os 16 anos. Los 6 anos, o clube de conquistadores traía uma psicóloga e um orientador sexual a nosso clube e falava todo sobre espermatozoides, sobre isso, detallecitos que eu não estou falando aqui porque estou um pouco tímido e não conheço bem o público. E aí eu tenho que, quero falar, mas eu não posso falar em mais detalhes. Contudo, é muito importante isso. E talvez essa educação contínua me ajudou a não ter relações sexuais em minha adolescência. E esperar. E casar de branco. Pastor, casou de branco, não creio, pastor. Quero saber, quero ver, quero vídeo sobre isso. Pero bem, uma outra coisa bem interessante para passar rapidamente aqui. Isso é muito grande. Deixa-me ver aqui, rapidito volver para... aqui é para cá, para aqui, não é para aqui. Pode volver para trás? Ok, vou deixar ali. Algumas consequências de um embaraço em la adolescência. Qual é o primeiro? Ajude-me a ler, por favor. Abandono de quê? Dos estudos. Correto? Que dependerá do contexto e nível socioeconômico, entre outros fatores. E trauma de um aborto provocado e espontâneo. Pode acontecer sim ou não? Sim. Porque vimos que o corpo não está preparado e pode ter abortos, pode ter uma formação inadequada do bebê e etc. Problemas psicológicos, pode acontecer, querida? Problemas psicológicos com embaraço na adolescência. Ajude-me, psicóloga. Pode suceder em um adolescente, uma vez que está embaraçada, ter problemas psicológicos por esse embaraço? Sim, pode acontecer. Poderia ser alto a possibilidade ou é baixa a possibilidade? É alta, graças. Aí tem uma profissional que pode me ajudar nisto. Enfim, isso aqui queria dizer-lhes. Manter relações inestáveis. É muito comum que o novio la abandone. Eu, quando hago os matrimônios civis em Brasil, e caso por el poder que me dá o Estado de Bahia, eu digo a ela, mira, a eles que estão casando, quando os senos de ella já não estén mais durito, tu vai que seguir amándola? Ai, sim, pastor, e tá, me mira assim meio louco, né? Sim. Quando ele não esteja mais funcionando, você vai seguir amando-lo? Mas resulta ser de que quando não existe responsabilidade, decisão de amar, quando os senos já não estão igual, ou como o aspecto físico já não está durito como estava antes, a tendência é que... E um muchacho que participou de uma relação sexual buscando placer como final, como objetivo final, e logo vê que a novia embaraçou e que aquele seno cresceu porque teve que amamentar e depois parece que algumas peles, alguns tecidos não vuelvem normal e queda flácido mais do que antes. E então ele disse, não, essa aqui já não quero mais porque não me dá mais prazer, porque visualmente, como eu estou alimentado pela pornografia, e a pornografia me disse que a mulher perfeita tem que estar sempre durita, então eu brinco para outra e ela queda o quê? Sola. Aí vem um outro homem e vê então o chamado caminho aberto,
uma mulher fragilizada, uma mulher que quer ser representada, que quer ser amada, e vem então conversando e alimenta ilusões e esperança. Ela outra vez então se lança em um barco furado. Barco furado? Um barco com hueco. Naufragado. Uau! E permanece nesse ciclo. Eu conosco jovens que já passaram por 5. E não recuerda muito a Bíblia, não? Donde aquela mulher samaritana, al princípio, ela pensou que Jesus era mais um judío que iria abusar de ella. Pero luego ela se deparou que não era assim, que Jesus era o único que podia cambiar sua vida. Pero aquela mulher tinha passado mais por muitos, e o que estava naquele momento não era sujo. Ela estava cansada de ser abusada. E logo se deparou que Jesus poderia cambiar tudo, porque sabia tudo de sua vida e tinha lhe oferecido el agua de vida. O que significa isso? Cambio de la vida. Salir desse círculo vicioso de pornografia, de sexualidade libertinosa, etc. Enfim, creio que vocês jovens, quem aqui aún não é casado? Levante a mão, por favor. Quem não é casado? Não há casado. Os jovens que não há casado aún. Ok? Mira, ore bastante, espere bastante, vale a pena esperar. Vale a pena. Vale a pena esperar. Eu sei que o sexo é rico, etc. Estamos já preparados, talvez vocês já estão ali em uma fase de estudo, que estão já casos maduros, já estão maduros, pero vale a pena esperar. Porque existe um outro ponto que ali está. Qual é? A situação econômica. Porque tu pode estar com o corpo preparado, já pode ter 22 anos, 23 anos, ou pode ter menos e também já está maduro, depende, cada corpo tem uma maneira de madurar, etc. Pero se não tem casa, se não tem como manter esse matrimônio, uma coisa é viver com papai e mamãe. Eu vivi com meu papá hasta os 17 anos. E quando fui estudar em Venezuela, eu vi que é difícil lavar a roupa a mão, porque não tinha máquina. Como duele. Já lavaram roupa a mão? Uai, blue jean a mão? Uau, isso duele quando você não está acostumado. E logo ter que fazer mercado, com papai e mamãe fazia mercado, era uma coisa. Eu só via o carro llenando, passava uma tarjeta, como assim meus filhos, e então via a tarjeta passando, paga e ia para a casa. Pero não sabia que tinha que trabalhar tanto para poder comprar algo. E quando vem a luz, contas fijas, água, pagar os impostos cada vez ao ano do terreno, da casa, do carro, do seguro de saúde, quando queda enfermo, medicamentos. Então, existe um dicho que diz o seguinte: quem quer casar, tem que ter casa. Ah, pastor, eu ahorita já casei e não tenho casa. Ok, já não pode voltar atrás. Então, empiece a trabalhar, a organizar-se, a colocar tudo no lápis, porque você já montou o burro. Quem aqui já caiu em um burro? Quem caiu em um burro? Eu caí em um burro uma vez. É feio. Porque como o burro é chiquito, quando tu cai, já está em piso. É melhor cair do cavalo. Porque dá para tu arreglar-se. Tu chega assim, vai caindo e arregla-se e não te revientas no piso. Pero del burro, se te caes, te revienta. Então, já está montado no burro. Agora tem que seguir o trote. Avante. Pero intenta ahorita minimizar as consequências negativas, organizando-se, limitando-se financeiramente para lograr a casa, lograr uma vida financeira mais saudável, para minimizar os problemas. Por quê? Quando a pessoa tem problemas financeiros, que é uma das causas do divórcio mundial, empieza as acusações. La culpa é tuya.
tú eres. Aí começa a acusar. Recuerda de Adão e Eva? Quando tuvo problema, um começou a apontar para o outro, tu eres o culpado, tu eres a culpada, não, culpada é este, etc. Então, cuida. Se tu queres casar, se tu está pensando em casar, cuida de preparar também a vida financeira. Não é solamente preparar o coração, estar com o corpo preparado, estar em la idade talvez ideal, mas também tem que estar com a parte financeira preparada, porque viene problema. Te lo asseguro, se a vida financeira de uma pessoa que pretende casar-se não está bem, luego vendrán as cobranças e virão também os problemas. Estão comigo? Estão de acordo? Os que estão casados sabem o que é isto. Vamos lá. Ai, falta tantas coisas para falar, mas vou passar rapidito, não vou falar mais sobre isso, já falamos muito. Ok. Aborto, a Igreja Adventista tem uma posição muito clara. O aborto não é motivado por la Igreja, pero quando a pessoa corre risco de vida ou foi abusada sexualmente ou tanto por alguém, um terceiro, ou como um incesto, que é um parente mais próximo, então a pessoa queda livre e a família junto a essa pessoa que sofreu decide. Pero um aborto porque eu tive uma relação consentida e não quero ter bebê porque não quero, etc. Já então isto não sai do contexto de possibilidade, como pode dizer, ajude-me, sai do contexto de apoio da igreja. A igreja não apoia um aborto porque que tu quis fazer o aborto. Porque tu estava com tu pareja, eu vou abortar. Tu estava casado e porque, não quero porque vai ser ninha, vamos abortá-lo. Algum problema desse tipo. Agora, quando corre risco de vida a mamãe ou o bebê e são incompatíveis com a vida, como alguns nascem com microcefalia bem acentuada, onde se percebe que não vão viver, vão vegetar, se diz vegetar, etc. Então, isto queda por conta da família decidir esse processo de aborto. Então, a igreja tem uma posição muito clara e creio que é muito saludável, mas não apoia o aborto como alguns países praticam. A mulher tem uma vida libertinosa e logo então ela tem um embaraço, vou abortar. Ou se pratica muito, que saiu alguns anos atrás, a pílula de 24 horas, não é verdade? Que eu já agarro, já vou tomando e já vou abortando assim, e sigo vivendo minha vida, porque não quero ter compromissos. Então, isso é desordem. Então, não há liberdade para que uma pessoa haga isso no contexto espiritual. Apesar que alguns lo fazem e em alguns países é legal. Aqui é legal, nos Estados Unidos, o aborto? Em alguns países, em alguns estados dos Estados Unidos pero depende do estado. Em Brasil não é legal o aborto. As pessoas que lo hacen em clínicas clandestinas, não? Pero algo bem interessante, incluso o aborto, o processo de abortar a alguém coloca em risco a vida da mulher. Ok? Pronto, já falei aqui sobre isso. Ok. Hablarei um pouquinho sobre AIDS. Todos sabem que é AIDS, não é verdade? Que é a sigla em inglês, que é o SIDA, não é verdade? Bem, não está passando. Eu tenho um familiar que possivelmente tenha SIDA, tenho outros familiares também, amigos. Eu tenho dois que já se revelaram e um que não se revelou aún, mas eu sei que são familiares meus. Eu estava preocupado com isso, daqui a pouco tenho que policiar-me para que eu também não seja homossexual, não? Ou é decisão ou é genético? O que creem vocês? É decisão ou genético? Então estava preocupado com isso, mas vi que não tenho tendências. Pero nós amamos a los homosexuales. Pero el proceso, el acto homosexual, sim, é
sale del orden e traz enfermidades. Eu tenho dois em la casa, a família trabalhou comigo. Ele é homossexual, trabalha, pessoa criativa, inteligentíssima, etc. Pero optou por ter uma vida homossexual. Tem um relacionamento homoafetivo. Contudo, ele tem passado por situações de saúde complicadas. Hemorroidas, sim? O problema sempre está no médico. Sempre se trata com um psicólogo. E isso fala também com minha prima, que é lésbica. Sempre está em um psicólogo. Isso porque o psicólogo dá ferramenta. Claro, eu também sou psicólogo. Eu necessito incluso, não? Como dije hoje na manhã, de poeta e louco, todos temos um pouco, não é verdade? E ir a psicólogo não é coisa de louco ou quem tem problema acentuado. Tem pessoas que têm problemas pequenos, outros mais grandes, pero pessoas que, de hecho, estão tomando medicamentos, estão com transtornos mais acentuados, etc. Às vezes o psicólogo lo remite para um psiquiatra, não? Quando não chega a contornar a situação. Enfim, ele tem série de problemas devido a esse contexto. Incluso, outros amigos também que cresceram comigo na igreja decidiram ser homossexuais e 3 deles estão com SIDA. E Brasil lhe dá o coquetel para que mantenham vivos e mantêm, melhora o estilo de vida. E o interessante é, queridos, que mesmo com SIDA, um dos meus amigos, ele estava decidido a casar com sua pareja, sim, com sua pareja. Porque na verdade a pareja na minha mente ainda é uma pareja, tem que ser, né, Y e X. Com a pareja. Pero ele trabalhou comigo. Eu não sou homofóbico. Eu não tenho, quando vejo homossexual, quero tremendo, nervioso, não, que não pode ser. Pero vejo que nós outros temos que educar melhor nossos ninhos, nossos jovens, e fazer com que eles entendam que Deus hizo o homem e a mulher. Que apesar que eu pueda cambiar o fenótipo, ajude-me, fenótipo, o fenotipo, que é a aparência, eu nunca vou poder cambiar o genotipo. Eu posso quitar todo, como se chama em espanhol, a parte do homem, o pênis. Eu posso quitar, colocar nos senos, e bem bonitos, por certo. Posso colocar pernas, tirar todos os pelos que tenho, quedar assim um bebê, uma boneca. Miss Universo, Venezuela, 2000 e não sei o que mais. Pero, aún assim, quando for ver mis genes, vai perceber que eu sou o quê? Um homem. E estas palavras são do doutor Carneiro, de Brasil. E ele falava isso, um homossexual, um transexual, que seria o caso ahorita, um transexual, ele pode cambiar tudo, pero sempre será homem, porque o genótipo será sempre o mesmo. Ele não vai poder cambiar jamais. Incluso a igreja tem trabalhado já com declarações sobre isso, porque cada dia mais crescem, e em Brasil se paga, o governo paga para as pessoas que entram na cola para fazer a transformação. Passa por um processo psicológico, toma medicamentos hormonais e se preparam então para o cambio de sexo, onde é extraído e etc. Queridos, qual é uma das únicas maneiras para que eu diminua a possibilidade de contrair doenças ou enfermidades sexualmente transmissíveis? É tendo somente uma pareja. Pastor, vou me casar outra vez porque o outro foi meu adúltero, me deixou, etc. Algo assim. Então, eu pido a todas as pessoas que vão a casar exames. Eu não caso a nadie se não me traer o quê? Los exámenes de sangre, de todo.
E ahorita vou pedir agora para casar, vou pedir para que traga-me escrito que está bem para casar por um psicólogo. É verdade? Certificação que a pessoa não está louca. É sério. Porque, uau, eu estou vendo cada situação e temos que fazer isso, porque queremos diminuir a possibilidade que as pessoas sejam infelizes e tem que dar a elas elementos para que possam decidir bem. Então, uma das maneiras para evitar a AIDS é ter solamente uma pareja. Pastor, pode contrair AIDS de outra maneira? Sim, pichando-se, vacunando-me, alguma situação, etc. Vamos lá. Por aqui, ok, já falamos da pornografia, perdão, e homossexualidade. Esta é a declaração da igreja. Nós estamos claros de que Deus criou um homem e uma mulher. E o matrimônio deve ser dado em este contexto. Eu tive um problema. Qual foi meu problema? O problema foi que eu estava obrigado, como juez, a casar homossexuais, por la lei de Brasil. E o que eu falei com a juez superior a mim, a juez de direito, porque eu sou o juez de paz. Eu falei, vamos nombrar um outro juez que quiera hacer isso, porque eu não vou fazê-lo. Porque a lei também diz que eu tenho liberdade de consciência, então minha consciência não pode ser violada. Eu creio que nos Estados Unidos passou isso parecido aqui também, nos Estados Unidos. E quedou em rede, passou nas televisões, que uma mulher não quis fazer o matrimônio de os dois homossexuais. E foi presa e passou, mas logo entrar o juez, porque também a Constituição lhe garante a consciência, etc. Houve aí um enredo muito bueno. E então solicitamos isso. Porque em Brasil está crescendo muito a homossexualidade. Pergunto a vocês. Vocês creem que eu estou livre para ser um homossexual, para casar com outro homem? Eu estou livre, pastor, mas se eu vou usar condom na hora sexual al dia? Pastor, se há um orifício, qual o problema se eu sou um ser humano e outro é um ser humano? Qual o problema de eu casar-me com um homem? Se temos boca, se temos orifícios onde fazer o que seja, etc. Qual é o problema? Bem, primeiro, espiritual. Deus, abominável aos olhos de Deus. Deus hizo homem e mulher, é in natura. Segundo, traz enfermedades. Mi primo, hemorroida, el ânus não está preparado para ter essas penetrações, sangra, leva bactérias para a corrente sanguínea, leva bactérias para o coração. Vocês sabem que se diz que el homossexual ele é perseguido e muerto por los heterossexuales. ¿Ya escucharon eso ustedes? ¿Ya escucharon eso ustedes? Aí eu conversei com uns homossexuais, ele me disse, olha, as pessoas que matam os homossexuais são os próprios que não aguentam a competência. Se um homossexual normalmente vê uma outra pessoa que parece que vai a colocar a ele em risco, em peligro, em sua posição, elimina. Não são todos, pero parece que isso é uma tendência, parece, não estou afirmando, parece que é uma tendência segundo o que eu he observado. Queridos, Deus quer que tenhamos uma sexualidade com ordem e com liberdade. Tiene o tempo correto para hacerlo, tiene a maneira correta para hacerlo. Tu tienes que, para diminuir todas as possibilidades, cumprir o plano de Deus, que é ter um homem para uma mulher, não uma mulher para dois homens ou um homem para duas mulheres. Há que entender de que
lo que a publicidade nos coloca em nossas mentes, que a mulher tem que ter senos pequenos, senos grandes, pernas grandes, pequenas, cabelos grandes, isso é publicidade. Eles querem vender produtos. Ele quer vender a imagem da mulher juntamente com outros produtos, porque não há diferença. Todos os seres humanos são capazes de maneira igual, todos têm o mesmo formato, alguns mais pequenos e grandes, pero eu me caso com uma pessoa não porque ela tem, pero por lo que era, ai, meu Senhor, por lo que ella es. Eu sempre fui muito guapo. Antes de ter um cabelo muito grande e bonito, eu fazia assim para cá e para allá. E eu já tive uma cola de muchachas querendo ser minha novia. Tu sabe que as mulheres não importa tanto a parte da aparência. Graças a Deus por isso, não? Estamos com suerte. pero o homem sim mira por la aparência. Então, temos que fazer a mesma coisa. Amémonos, porque o que temos hoje vamos perder. Vamos perder. Temos que amar a pessoa por lo que ela é, não por lo que ela tem. Querido, estamos em um momento bem interessante, onde estamos no tempo do fim. Satanás está trabalhando muito, jogando muito com a sexualidade. Tenha cuidado. Disfrute bastante dela enquanto pueda dentro do contexto da ordem e da liberdade. Pergunto, somos livres para ter sexo com quem queramos? A la louca? ¿Puedo hacer sexo com a pessoa que eu casei? De la maneira adequada, que não traga enfermidades nem problemas a mi cônjuge?